Olá, eu me chamo Karina, eu sou do Polo da cidade de Araras. Nosso trabalho vai falar sobre a educação inclusiva e os desafios na formação docente. O nosso estudo aborda os desafios, os avanços da educação especial inclusiva no Brasil. Nosso foco principal é a formação docente como um elemento central para a efetivação da inclusão escolar. A gente tem um panorama histórico, que antes, antes do século XIX, a gente tinha instituições que segregavam os alunos, como instituições dos meninos cegos, instituições dos alunos surdos, porém, a partir do século XX, especialmente das décadas de 70 e 80, surgiram movimentos e políticas públicas. A gente vai falar ao longo do trabalho a respeito dessas políticas, mas foi a Constituição de 88, LDB de 1996 e a Política Nacional da Educação Especial. O nosso texto ele vai ressaltar os avanços, os desafios e principalmente a respeito da formação inicial e continuada dos professores. Nosso trabalho sim, teve embasamento em pesquisas bibliográficas e qualitativas. Os nossos principais autores foram Glatt, Fernandes, Mantuan, Nova e Tardif. E o nosso trabalho foi dividido entre capítulos. Capítulo 2, formação infantil no contexto da inclusão. Capítulo 3, formação docente para inclusão. Capítulo 4, desafios e contradições na prática da inclusão, né, da educação infantil. E o capítulo 5, caminhos possíveis para a educação inclusiva de qualidade. Passo a palavra para a Daniele para ela tratar a respeito do capítulo 2. Meu nome é Daniele, sou do Polo Céu Alto Alegre e vou estar fazendo a abordagem do capítulo 2, né? Esse capítulo aborda a trajetória e os fundamentos da educação infantil inclusiva, né? Destacando a sua importância como espaço de promoção da equidade e valorização da diversidade desde as primeiras etapas da escolarização, né? É muito importante ressaltar que a educação infantil é a porta de entrada, aonde a criança vai estar tendo seu primeiro contato, né, com o ambiente escolar e também o social, né? Falando um pouco sobre a evolução da história da educação infantil no Brasil, essa história, né, que passou de um caráter assistencialista e voltado ao cuidado e à proteção, né? E a partir da Constituição de 1888, ela foi reconhecida, né, como a primeira etapa da educação básica, né, através também da LDB de 96. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas reforçam essa mudança e valorizam o brincar, a interação, a aprendizagem significativa como eixos centrais do desenvolvimento infantil. Ainda falando, né, vou estar falando um pouco sobre o conceito da educação escolar, destacando que a educação inclusiva, né, escolar, ela ultrapassa a simples presença física de alunos com deficiência em sala de aula, né? A inclusão, ela requer práticas pedagógicas e o reconhecimento também das diferenças como parte essencial desse processo educativo, né? E devemos enfatizar também que a escola inclusiva, ela deve se adaptar às necessidades dos estudantes e não ao contrário, ela deve promover igualdade, oportunidades e valorização dessa diversidade. Já no campo legal, esse capítulo, ele ressalta a legislação brasileira sobre educação inclusiva, destacando o papel da Constituição Federal de 1988, a LDB de 1996, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a Lei Nacional Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e também o Decreto 12.686 de 2025. E esse decreto institui a Política Nacional da Educação Especial e a Rede Nacional da Educação Especial Inclusiva, sob a coordenação do Ministério da Educação. Essa política também busca garantir o direito à educação e um sistema educacional inclusivo para estudantes com deficiência e transtorno do espectro autista, TEA e altas habilidades e superdotação. Eu agora
convido a Edneia, que vai estar fazendo a abordagem do capítulo 3. Obrigada, sou a Edneia, estudante de Pedagogia no Polo Céu Aricanduva. Vou falar um pouco da formação docente para a inclusão. Quando pensamos na infância, pensamos em descobertas, vínculos, possibilidades, mas será que todas as crianças têm acesso a esse começo com dignidade e acolhimento? A educação infantil é o primeiro espaço coletivo de aprendizagem e é nesse espaço que a inclusão precisa acontecer, não como recurso extra, mas como compromisso ético e pedagógico. Para que isso se concretize, a formação continuada dos professores é fundamental. É nessa formação continuada que o educador encontra espaço para refletir suas práticas, compartilhar experiências e construir soluções coletivas. Essa formação precisa ser viva, situada e construída dentro da escola. Não basta oferecer recursos prontos e genéricos. É preciso escutar os professores, valorizar seus saberes e promover encontros que façam sentido para o cotidiano da educação infantil. Incluir não é aplicar uma técnica, é transformar a cultura escolar. E é essa transformação começa quando o professor se sente parte do processo, quando ele é ouvido, apoiado, encorajado a experimentar novas formas de ensinar e acolher. Formar continuamente é cuidar de quem cuida. Que possamos sair daqui com o compromisso de refletir sobre redes de apoio, investir em formação significativa e reconhecer que a inclusão começa com o professor e continua com ele todos os dias. Muito obrigada, passo a palavra para a Andréia. Olá, eu sou Andréia, do Polo Céu Jambeiro. Eu vou falar sobre a formação continuada, práticas pedagógicas inclusivas e o papel da empatia na atuação docente. A formação continuada é essencial para que os educadores eles possam refletir sobre suas práticas, compartilhar experiências e construir coletivamente novas formas de ensinar e incluir. De acordo com o Plano Nacional de Educação, a valorização dos profissionais da educação está diretamente ligada à formação permanente. Mas essa formação ela precisa ser crítica, contextualizada e conectada às demandas reais da escola. Os professores, eles aprendem a partir de suas próprias vivências. Por isso, a formação ela deve considerar o saber fazer de cada educador e que cada educador já possui. Então, compartilhamento de ideias, segundo Mantoan, entre professores, diretores e coordenadores é um dos principais caminhos para o aprimoramento profissional. Na prática, isso pode acontecer em reuniões pedagógicas reflexivas, em observação entre pares e em grupos de estudo, que fortaleçam o diálogo e transformam o ambiente escolar em um espaço de troca e aprendizado coletivo. As práticas inclusivas, elas vão muito além da simples adaptação de conteúdo, elas exigem mudanças no currículo, na avaliação e nas relações interpessoais. Por isso, a formação continuada ela precisa integrar aspectos pedagógicos, éticos e políticos, fortalecendo o compromisso com uma educação inclusiva e transformadora. Nessa perspectiva, a empatia e a humanização são pilares fundamentais da atuação docente. O professor, inclusive, ele precisa desenvolver uma escuta ativa e respeitosa, reconhecendo as diferenças e valorizando as histórias e culturas dos seus alunos. Educar é também aprender com o outro, e isso exige sensibilidade, respeito e abertura ao diálogo. A empatia, mais do que uma simples sensibilidade, é uma atitude intencional de escuta, respeito e ação, que se manifesta na criação de ambientes acolhedores e em estratégias pedagógicas adaptadas às necessidades dos alunos. Portanto, quando a formação continuada se une à empatia, o educador se torna capaz de desenvolver uma prática crítica, ética e humanizadora, promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva e transformadora. Para refletirmos, como educadores, precisamos entender que a educação não é um favor, é um direito, e cabe a nós garantirmos que cada criança tem espaço, voz e oportunidade de aprender. Passo a palavra à colega Beatriz.
Microfone. Eu acho que a Beatriz desligou o microfone dela, deve estar falando e a gente não está ouvindo. Isso mesmo. Vamos aguardar Estão me ela. ouvindo? Ah, agora a gente está te ouvindo. O meu nome é Beatriz, sou do Polo Céu Parque do Carmo. Neste capítulo abordamos os principais desafios enfrentados na prática da educação infantil inclusiva. Apesar de todo o avanço das leis e políticas públicas envolvidas, a realidade nas escolas mostra que ainda existem muitos obstáculos para que a inclusão aconteça de uma forma efetiva. O desafio apontado, né, e abordado é a falta de preparo pedagógico dos professores. Muitos docentes afirmam que não se sentem capacitados para atender os alunos com deficiência e necessidades específicas, né? Grande parte dos cursos de pedagogia hoje oferece pouca disciplina, né? Que fale sobre educação inclusiva, geralmente com uma carga horária reduzida e enfoque na parte teórica. Na prática, isso acaba gerando um pouco de insegurança e faz com que o professor encontre dificuldades para adaptar atividades e planejar estratégicas diferenciadas, né? Outro ponto é a formação continuada, que é oferecida aos professores e pouco ligada à realidade escolar, né? Sem acompanhamento ou troca de experiências, onde o docente acaba se sentindo sozinho no processo de inclusão, né? E além da formação, há também outros fatores estruturais e culturais que dificultam a efetivação da inclusão nas escolas, né? Como a falta de infraestruturas e as barreiras institucionais, que serão apresentadas agora pela Maiara. Olá, eu sou a Mayara, e eu vou falar sobre um pouco da falta de infraestrutura que tem nas escolas, né? Como nós sabemos, essa infraestrutura que tem em várias escolas é muito inadequada, porque não tem adaptação física para essas crianças, também não tem recursos tecnológicos que possam facilitar a participação dos alunos com deficiência. E o que acontece? Nós sabemos que o ambiente escolar ele precisa oferecer condições mínimas para o desenvolvimento das práticas pedagógicas. E sem isso, o professor acaba ficando limitado e o processo de aprendizagem é comprometido. Além de todas essas questões estruturais, existe a resistência institucional. E os preconceitos revelados também representam uma barreira gigantesca. Nós sabemos que alguns profissionais ainda encaram a inclusão como opcional, né, ou como um peso na carreira deles, né? E muitas das vezes as próprias instituições de ensino, elas reproduzem modelos tradicionais, não querem sair daquele meio que eles vivem, né? Daquele tradicionalismo de sempre. E aí isso faz com que mantenha a separação entre a teoria e a prática. E isso dificulta a construção da educação verdadeira e inclusiva. Então, essas resistências, elas reforçam atitudes excludentes e acabam invisibilizando os alunos com deficiência. Faz com que eles sejam esquecidos, como se eles fossem apagados, né? E muitas das vezes eles são deixados às margens do processo educativo. Por isso a gente fala que é fundamental promover uma mudança de cultura dentro das escolas, onde a gente tem que valorizar a diversidade como parte da identidade coletiva. Encerrando essa parte do trabalho, o capítulo reforça que superar esses desafios depende de formação adequada, formação contínua, infraestrutura acessível para essas crianças. E também a gente precisa lembrar que se não tiver apoio de gestão escolar, compromisso de toda a comunidade educativa, a inclusão ela não vai ser algo visivelmente visto como ela necessita ver. E a gente sempre precisa lembrar que não é responsabilidade só do professor fazer com que isso aconteça. Essa responsabilidade vem de toda uma parte
do processo escolar e todas as pessoas que estão envolvidas com essas crianças, né? E nesse momento eu passo a palavra para Fernanda. Olá, eu sou Fernanda, do Polo de São José dos Campos. No capítulo 5, né, abordaremos as políticas públicas, a gestão escolar, a formação docente e a parceria entre escola e família. Falando um pouco sobre políticas públicas, né, é através dela que se assegura o dever do governo em efetivar a educação inclusiva na educação infantil. O poder público deve garantir recursos humanos, financeiros e materiais às escolas, a fim de assegurar a inclusão. Temos como base legal a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que define os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes da educação infantil até o ensino médio, sempre reforçando a importância da inclusão desde os primeiros anos da educação básica. Temos a gestão escolar, que é fundamental nesse processo. É através dela que se organiza, lidera e garante as condições necessárias para que todas as crianças aprendam com equidade, respeitando suas diferenças e necessidades. A gestão, ela investe na formação de professores e faz parcerias com famílias e especialistas. Ou seja, se não tiver uma gestão comprometida, a inclusão tende a ficar somente no papel. Ela é a ponte entre a política pública e a prática real na sala de aula. Falando um pouquinho sobre a formação docente, crítica e reflexiva, que é aquela que vai além do repassar o conteúdo. Ela busca formar professores capazes de analisar, questionar e transformar sua prática pedagógica. Tendo como características principais a reflexão sobre a prática, que incentiva o professor a observar e a melhorar suas ações em sala, e a abertura ao novo, que estimula o pensamento crítico e o uso de metodologias inovadoras e inclusivas. Com isso, podemos ver que é importante formar professores que não apenas aplicam métodos, mas que compreendem por que e como ensinam. E para finalizar esse capítulo, né, não podemos deixar de falar da importância da parceria, que é entre a escola e a família. A inclusão demanda uma atuação integrada entre escola, família e demais setores sociais. É necessário que a escola e a família estabeleçam uma relação dialógica e cooperativa, que possam fortalecer o vínculo de confiança, a fim de ampliar as possibilidades de aprendizagem. Dessa forma, a construção de uma educação infantil inclusiva e de qualidade depende da articulação entre políticas públicas eficazes, formação docente crítica e parcerias colaborativas, a fim de garantir o direito de todas as crianças à aprendizagem e à participação plena na vida escolar. Passo a palavra para a Karina fazer as considerações finais. Então, a gente conclui que a importância da educação inclusiva, ela é real e ela é necessária. Como professores, a gente, com o nosso trabalho e como futuros professores, a gente deve construir esse processo de educação inclusiva. Mas eu também queria ressaltar, né, e agradecer toda a banca por ter ouvido o nosso trabalho e por ter, né, estado aqui conosco até esse momento. Agradeço o nosso professor e orientador por todo o trabalho que ele teve conosco e assim finalizamos.